Olá, tudo bem? Meu nome é Natália Carvalho Bagatini, eu sou mestre em Ciências do Movimento Humano e hoje eu vou apresentar para vocês uma pequena palestra sobre Personal Trainer online. Vocês podem me encontrar nas redes sociais com @natbaga. Bom, então qual é o propósito dessa aula, dessa palestra? Então, é apresentar ferramentas para o planejamento e execução de aulas ministradas de forma online, né? Treinos online. O objetivo, então, auxiliar e dar segurança para os professores para trabalharem de forma remota com seus alunos. E como alguma curiosidade, a gente pode falar que o crescimento dessa área ao longo da pandemia, né, vem se concretizando cada vez mais como uma nova forma de trabalho e uma nova forma de renda mensal, né. Já existia o trabalho remoto, as aulas online, né, os treinos online, entretanto agora com a pandemia, isso vem crescendo cada vez mais e vem se ampliando para diversas áreas, incluindo a nossa, que é a área da educação física. Bom, então, falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha formação acadêmica, de 2009 a 2014, eu cursei o curso de bacharelado em Educação Física, na URGS. Depois, de 2014 a 2016, na mesma universidade, eu fiz mestrado em Ciências do Movimento Humano. Em 2018, eu fiz especialização em Fisiologia do Exercício, na mesma universidade. E desde 2018 até os dias atuais, eu estou estou estudando, fazendo doutorado em Ciências do Movimento Humano, na mesma universidade. Então, eu posso dizer que eu sou uma filha da URGS. Como experiência profissional, de 2010 a 2016, eu trabalhei alguns anos no grupo de pesquisas em atividades aquáticas e terrestres, dentro da universidade, em que eu trabalhei como pesquisadora e também trabalhei como professora de atividades aquáticas, principalmente professora da natação e do jogging aquático. A partir de 2014 até 2019, eu trabalhei em diversas academias de Porto Alegre, como Estúdio Metaforma, JB Nunes, Moinhos Fitness. Entretanto, com o tempo, desde 2014 eu já fui pegando alguns clientes, né? No início a gente começa com poucos clientes, depois a gente vai aumentando, né, a nossa carta de clientes. E eu fui passando, então, só a trabalhar como personal trainer, principalmente em condomínios, em casas, em academias dentro dos condomínios, né? Que então eu estou até os dias de hoje fazendo isso. Desde 2020, entretanto, com a pandemia, desde março, eu trabalho como personal trainer online também. Inicialmente, eu consegui passar todos os meus alunos para para o online, né, naquela época que estourou a pandemia, que todo mundo ficou mais em casa, e com o tempo eu acabei ficando com 50% dos meus alunos de personal trainer no online e 50% no presencial. Então, hoje em dia, eu só trabalho como personal trainer, né, eu tenho algumas turmas online, tenho algumas duplas também online, mas presencial eu tenho somente alunos, as aulas são personalizadas para um aluno somente. Desde 2020, então, eu estou dentro desse mundo online. Bom, então falando um pouquinho sobre essa área, né, eu vou apresentar para vocês assim, ferramentas básicas, né, de como trabalhar online, né, que ferramentas, que aplicativos utilizar, qual é o público-alvo desses nossos treinos online, né? Que tipos de treino a gente pode fazer à distância com a pessoa do outro lado do computador, né? Como estruturar a aula, quais acessórios utilizar. Também vou falar um pouquinho sobre benefícios e evidências científicas do treinamento, né, do personal trainer online. E vou terminar falando um pouquinho sobre oportunidades e desafios nessa área que a gente tem hoje em dia mais tecnológica de dar as aulas através de uma tela. Bom, então como trabalhar online? Algumas ferramentas e aplicativos que a gente tem que pensar quando a gente vai começar a ter os nossos primeiros alunos, né? Então, assim, primordial, nós devemos ter uma boa conexão à internet.
tá? Wi-Fi ou rede móvel. Não tem necessidade de ser no computador, você pode utilizar o celular para dar aula online, mas tanto você como o aluno tem que ter uma conexão boa com a internet. Caso contrário, a gente já sabe que vai ficar aquela conexão ruim, o aluno vai ficar caindo, né? A internet vai cair, de repente a sua internet vai cair, vai trancar, você não vai entender o que o aluno está falando, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é qual programa para ligação de vídeo que a gente vai utilizar, né? Mais para frente eu vou apresentar alguns programinhas que a gente pode utilizar. E depois também tem outras coisas, como posicionamento correto da câmera, né? Onde que eu vou deixar a minha câmera para dar aula, né? A gente tem que ter uma boa iluminação, né? Tem que estar bem claro, tem que conseguir ver o rosto da pessoa, né? Você tem que conseguir ver o rosto do seu aluno e o aluno tem que conseguir ver o seu rosto. E se você for demonstrar exercícios, precisa ver o corpo inteiro, né? Outra questão que a gente pode também utilizar como ferramenta, né, são os microfones ou os fones Bluetooth, que são os fones aqueles que a gente não precisa de conexão, né, de fio com o computador ou com o celular, né? Também temos que pensar que a aula tem que ser dada e tem que ser recebida, de preferência num local silencioso. Claro que a gente sabe que às vezes o nosso aluno ele está dentro de casa, tem filhos, né, tem família, tem, de repente, alguém que também está trabalhando ali perto, alguém que está trabalhando ali perto que está fazendo um barulho. Esse tipo de coisa acontece, tá? Bom, então alguns programinhas que a gente tem hoje em dia disponível para a gente utilizar. A gente tem o Zoom, nós temos como utilizar também o Google Meet, o WhatsApp, né? Ali mesmo no WhatsApp, nas conversas do WhatsApp, tanto na web quanto no celular, a gente pode fazer uma ligação de vídeo. Skype, e aí vai depender muito do que a gente quer usar, né? O que a gente prefere, e também o que o aluno prefere, ou o que o aluno consegue utilizar. Eu, por exemplo, tenho alguns alunos que, como eles já aprenderam, por exemplo, eu tenho alunos que faziam terapia já, de forma remota, e eles já utilizavam um aplicativo, eles já utilizavam o Google Meet, e como eles tinham dificuldade com, né, novas tecnologias, novos programas e tudo mais, eles pediram para mim se teria problema em eu utilizar o Google Meet, sem problema nenhum. Eu prefiro utilizar o Zoom, tá? Só que qual é a questão do Zoom que a gente tem que considerar? O Zoom tem uma versão paga e uma versão grátis, tá? Na versão grátis, a gente pode fazer reuniões de somente até 40 minutos e depois, na versão paga, a gente pode fazer, né, reuniões bem mais longas, a gente pode gravar a aula, né, e tudo mais. Então, eu prefiro esta versão paga do Zoom, porque eu acho que é um ótimo aplicativo, é muito fácil de compreender, né, e tudo mais. Então, eu uso o Zoom. Mas se algum aluno meu, porventura, quiser usar o WhatsApp, eu tenho vários alunos que gostam de fazer ligação pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Nós fazemos a ligação pelo WhatsApp, tá? Outra questão que é bem importante a gente falar é sobre a iluminação, né, que eu falei um pouquinho antes. Dependendo do sol, dependendo da luz artificial, a gente fica assim, escuro na tela, né? E é bem importante que o aluno veja a gente, né, de uma forma bem clara, tá? Às vezes a gente não vai conseguir ver tão bem o nosso aluno, porque às vezes não tem uma luz boa naquele local que o aluno está treinando. Às vezes ele escolheu um cantinho num quarto, às vezes ele está numa academia um pouco escura, né, à distância. Às vezes a gente, infelizmente, não vai conseguir ver a pessoa perfeitamente, mas nós, os professores, nós sempre temos que estar num lugar claro e bom para que o nosso aluno consiga nos enxergar bem, né? E às vezes só testando para a gente conseguir ver que, não, aqui, essa posição assim eu fico escura, essa posição eu fico clara, vou deixar o computador mais alto, que pega melhor a luz. Outra questão que a gente tem que falar, que é muito importante, é o posicionamento da câmera ou do computador, né, do celular ou do computador. De preferência, deixar ele mais afastado, tá? Principalmente quando a gente for demonstrar os exercícios, tá? Por quê? Porque o aluno ele tem que nos ver o corpo inteiro, né? Às vezes,
ele vai cortar alguma parte do nosso corpo, a imagem, mas a gente sempre tem que mostrar a principal parte do corpo que está se movimentando, que a gente quer mostrar, tem que estar muito bem posicionada na frente da câmera, tá? Isso vai ajudar muito o nosso aluno a entender. Por quê? Como a gente não está presencial, né, a gente não está junto com o nosso aluno, a gente só consegue dar aquelas dicas verbais, né? E a gente consegue demonstrar os exercícios, mas nós não conseguimos tocar no aluno, né? Que às vezes, o aluno ele está um pouquinho torto assim, um pouquinho no presencial a gente encosta aqui no ombro, ele já ajusta, abre o peito, né? Baixa os ombros. A gente só consegue falar, a gente não consegue tocar no aluno. Então, a gente tem que estar com o posicionamento da câmera bom para que ele consiga ver da melhor forma possível, né? Para conseguir entender o que ele tem que fazer, né? E também, claro, ele também tem que estar com um posicionamento bom de câmera, né? De preferência um pouco afastado, nem que ele tenha que ir perto do celular para enxergar o que tem que fazer e depois se afastar para fazer na nossa frente, para que a gente possa corrigir da melhor forma possível, né? Porque a correção é uma das questões mais complicadas, né, do treinamento do personal trainer online, né? Que é a parte mais difícil, né? É muito mais difícil nós ensinarmos e corrigirmos quando a gente não está junto com a pessoa, né? Mas tem como fazer isso, tá? E tem muitas pessoas que se adaptam, tem muitas pessoas que gostam desse tipo de treino online. Bom, e falando um pouquinho sobre público-alvo, né? Quem que vai querer fazer aula online, né? Quem é que vai querer nos contratar como personal trainer online, né? Bom, podem ser pessoas de todas as idades, principalmente adultos e idosos. Por quê? Às vezes as crianças e adolescentes é muito mais difícil que eles consigam ter um foco, né, com o computador, com o celular ali na frente, né? Dá para fazer, com certeza, mas dependendo da criança vai ser muito difícil, tá? Da criança e do adolescente. As aulas online para crianças e adolescentes funcionam mais no quesito aulas de línguas, né, aulas até de conteúdos, matemática e tudo mais, mas a aula, né, o treinamento é mais difícil, tá? Principalmente porque também é mais difícil nós passarmos exercícios lúdicos à distância. Então, adultos e idosos são os principais do nosso público-alvo, né? Outras pessoas também que gostam do online, né? Aqueles que não gostam de treinar em grandes academias ou com mais gente, né? Pessoas que querem treinar em casa, ou pessoas que de repente têm uma academia no prédio, né? Então, assim, eles não gostam de fazer aula numa academia grande, numa academia, vamos pensar numa Bodytech, né? Uma academia grande. Tem gente que gosta, tem muita gente que gosta, são academias maravilhosas, mas tem gente que não se sente à vontade, tem gente que gosta de ficar em casa. Tem gente, por exemplo, pessoas que não se sentem confortáveis em colocar uma roupa de ginástica e ir para academia. Então, essas pessoas são muito, né, são o público-alvo para a gente conseguir dar a nossa aula online à distância. Outras pessoas que também gostam muito da aula online, funciona muito bem, são alunos que têm a rotina apertada, que acabam tendo pouco tempo para o exercício e para se deslocar, de repente, da academia para casa, da casa para creche, para pegar o filho, né? Depois tem que ir para outro lugar, né? E acaba escolhendo treinar dentro da própria casa, dentro do próprio apartamento, né? Também pode ser em parques, em praças e tudo mais. Essas pessoas com rotina apertada, o exercício online, né? O personal trainer online entrou muito bem, por quê? Porque eles não precisam sair de casa, né? Eles não precisam perder aquele tempo de sair de casa, voltar para casa, né? Então, eles economizam muito nisso, né? Todo mundo acaba economizando tempo nisso, né? E outras pessoas que podem usufruir muito bem do personal trainer online são pessoas com um menor poder aquisitivo, pois aulas online, elas tendem a ter um preço um pouco menor do que a aula presencial. E na aula online também é bem interessante que as aulas podem ser feitas em grupo, né? Podendo reduzir um pouquinho o valor dessa hora-aula, né? Eu mesma tenho 2 grupos de mulheres, 2 grupos de 5 mulheres, né? Então, o que acontece? A mensalidade que elas me pagam é um valor bem mais baixo do que, né, para cada uma, do que se elas fossem fazer a aula individual. Então, eu recebo mais e elas pagam menos. Então, no fim, todo mundo sai ganhando. Eu tenho essas 2 turmas
de mulheres que são de faixas etárias bem parecidas, né, com objetivos semelhantes, que funcionam muito bem. Bom, passando então para os tipos de treino online, né? O que eu posso dar na minha aula, no meu momento ali com o meu aluno? Praticamente tudo o que a gente pode fazer no presencial. Então, por exemplo, a gente pode dar aulas, né, ou também períodos da nossa aula de alongamento, de mobilidade, né? Pode ser só um período da aula, mas pode ser uma aula inteira, tá? A gente também pode trabalhar equilíbrio nas aulas online, tá? A gente pode trabalhar equilíbrio com pessoas jovens, com pessoas idosas, com todo mundo dá para fazer isso online. Às vezes exige um pouco mais de trabalho, porque a gente está, né? A gente não está junto da pessoa ali, então é um pouco mais difícil, mas também dá. Dá para a gente passar aulas, né, com o objetivo aeróbico, de treino aeróbico, com certeza. A gente tem vários exercícios com o peso do corpo que a gente consegue fazer, né, para dar esse tipo de treino, né, com essa característica aeróbica. E fechando, então, com o tipo de treino que é muito usado nas aulas online, que é o treino de força, né. E para o treino de força, a gente não precisa necessariamente de halteres, anilhas, barras, né? A gente sabe que tem muitos exercícios que a gente pode fazer com o peso do corpo. A gente também pode fazer alguns exercícios com acessórios, equipamentos que a gente tem em casa, né? E isso a gente vai ver agora mais para frente. Bom, e falando um pouquinho de como estruturar a aula online, né? A aula online ela tem que ser estruturada assim como uma aula presencial. Alongamentos, para a gente lubrificar as articulações, principalmente dos membros que a gente vai utilizar, por exemplo, dos membros superiores, ombro, costas, peitoral, cervical, né? Depois nós temos a nossa parte principal, né? Por exemplo, vamos ter exercícios como flexão de braços, tríceps, podemos fazer abdominais, né? Tudo depende do objetivo da aula. E depois, como qualquer aula, nós podemos ter o nosso momento de volta à calma. Aqui, alguns professores acabam não fazendo, né? É sempre bom comentar que é muito importante a gente fazer uma preparação do corpo, né? Antes do treino, que seria ali o aquecimento, né? E depois, no final do exercício, a gente pode fazer uma volta à calma, mas não é obrigatório. Dependendo do tipo de treino, a pessoa não precisa necessariamente parar, alongar, abraçar os joelhos, descansar, sabe? Pode terminar por aí. Bom, uma coisa que a gente tem que pensar no treinamento online é que a gente tem que cuidar com a duração da aula, para que ela não fique muito longa. Hoje em dia, já se faz muito disso, dos personal trainers, eles não venderem 1 hora de aula, tá? É uma aula. Por quê? Por que eu falo isso? Porque hoje em dia a gente sabe, né, que a gente, dependendo do objetivo, a gente não precisa ficar 1 hora inteira, né, com o nosso aluno ali treinando e tudo mais. Dependendo do objetivo, 40 minutos, dependendo do objetivo que tu tem daquela aula com o teu aluno, do objetivo do teu aluno, e também dependendo da rotina do teu aluno. Talvez ele nem possa ficar uma aula inteira fazendo, né? 1 hora inteira. Ele precisa que seja feito em menos tempo, né? Então, a gente tem que pensar nisso, porque no online, como a gente tem uma menor interação professor-aluno, né? Acaba que às vezes a aula pode fluir um pouquinho mais rápido. Não tem problema nenhum, tá? Desde que a gente organize a aula e tudo mais. Às vezes a gente organiza a aula para... A gente sabe que isso no presencial também acontece. E acontece o contrário. Às vezes a gente planeja a aula para ela ter uma duração e, de repente, quando a gente vê, foi mais curta a aula. No presencial, às vezes acontece o contrário. De repente, tu tá dando aula
numa academia, né? E tu tá ali, planejou o teu treino, tu vai usar o equipamento tal, o X com o Y, depois tu vai passar o teu aluno para o outro equipamento, e quando tu chega na hora, tu não consegue fazer isso, e o teu treino se prolonga, chegando mais pertinho de uma hora de aula, tá? Então, para o treino online, uma sugestão é que a aula dure de 40 a 50 minutos. Que a gente consiga organizar a nossa aula dentro deste tempo. Por vários motivos, porque a pessoa que vai para online, normalmente ela já quer uma coisa mais agilizada, tá? Ela não quer perder tempo, e porque a gente sabe que como a gente está com aquela tela ali, é mais difícil essa interação que eu falei antes, né? A gente perde muito nisso, né? É uma das coisas ruins, né? Que a gente perde nisso. Então, não exceder uma hora de aula, salvo algumas exceções, né? Alguns públicos, de repente, algum trabalho que a gente está fazendo até com algum fisioterapeuta junto, ou alguém que tenha uma condição específica, alguma doença, né? Tudo depende, mas aí são as exceções, beleza? Agora a gente vai falar sobre acessórios que a gente pode usar nas nossas aulas online, né? A gente tem os acessórios básicos. O que são os acessórios, equipamentos básicos? São aqueles que a gente já tem em casa, né? Então aqui eu botei dois bem simples, assim, que é a cadeira, que a gente pode fazer diversos exercícios com a cadeira, pode fazer sobe e desce da cadeira, a gente pode alongar em cima da cadeira, a gente pode fazer braço, né? Sofá, cama, tudo isso a gente pode utilizar nos nossos treinamentos. Mas vamos sempre nos lembrar da gente não passar nenhum exercício que possa deixar o nosso aluno inseguro ou que possa se machucar, né? Vamos sempre utilizar exercícios que são seguros, que a gente sabe que não tem perigo, né? Ah, vai usar uma cadeira, será que a cadeira vai escorregar? Vamos colocar a cadeira encostada numa parede, tá? Isso tudo a gente tem que levar em consideração para que o nosso aluno não se machuque, principalmente pelo fato de que ele está distante da gente, né? Ele não está conosco, nós não estamos ali coladinhos dele para ajudar se ele precisar, né? Bom, outros acessórios básicos que a gente pode adquirir, né, que o nosso aluno pode adquirir, eu, quando vou começar com algum aluno online, eu sempre peço que eles já comprem elásticos, tá? Por quê? Dá para fazer exercícios com galão, com sacos de arroz? Dá, tá? Mas eu acho mais seguro, melhor comprar alguns pares de elásticos, tanto os elásticos abertos, né, como o TheraBand, né, para a gente fazer vários exercícios de braço, inúmeros exercícios de força de braço a gente consegue fazer com os elásticos. Claro, tem diferentes resistências, tem elástico com resistência média, forte, extra forte, e também temos as mini bands, né, que são aqueles elásticos fechados que a gente usa muito em exercícios para os membros inferiores, principalmente de fortalecimento de membros inferiores, quadril, joelho, tornozelo, core. Então, esses são acessórios básicos, são acessórios que os alunos de vocês não vão gastar tanto, né? Ele tem a cadeira, ele tem o sofá, a gente consegue fazer muita coisa com isso, consegue. Mas para a gente começar a progredir no treino, a gente precisa começar a adquirir algumas coisas que dá para se ter em casa. O elástico dobrou, guardou, sem problema nenhum. Progredindo, então, com esses acessórios, né? Pô, meu aluno tá lá, ele tá adorando o treino online e a gente tá um pouco estagnado, né? O que a gente pode começar a fazer para a gente botar intensidade, né, nessas aulas? A gente começa a adquirir novos acessórios, né? Por exemplo, o TRX é muito legal de se ter em casa, né? Prendendo em algum lugar. Normalmente eles vêm com uma bolinha que você prende do outro lado da porta, aí é importante trancar a porta para que ninguém abra, para a gente utilizar o TRX, que nem essa moça está na foto. Depois a gente tem os halteres, né, que são de pesos infinitos, não precisa ser só halter, pode ser kettlebell, pode ser dumbbell, depende do que a gente, né, quiser, depende de quantos quilos a pessoa precisa, né, do exercício. Normalmente o aluno vai te perguntar, qual peso do halter eu compro, né? Caneleiras também, caneleiras são muito importantes, a gente pode usar as caneleiras não só para os treinos de força de membros inferiores, a gente também pode usar as caneleiras nos braços, na mão, né, perto do corpo, para fazer exercícios de core, exercício de lombar, exercícios de membros superiores.
Então, a gente pode começar a adquirir isso com os nossos alunos. Diversos colegas meus que trabalham também no online, além de mim, é certo, sempre começam com os alunos tendo acessórios mais simples, e o aluno que gosta de fazer aula online, que gostou, que se adaptou, ele começa a adquirir devagarinho. Um par de halter de 3 quilos, um par de halter de 4 quilos, daqui a pouco ele compra uma bola, né, aquelas bolas grandes, daqui a pouco ele adquire umas caneleiras, daqui a pouco quando tu vê o teu aluno tem até barra e anilhas para fazer exercícios com a barra. Então, é bem interessante essas questões do treinamento online, do aluno ir adquirindo devagarinho, conforme ele puder, né? Conforme ele puder comprar ou tiver disponibilidade. Bom, e aqui, chegando mais ao fim, eu vou falar rapidamente de alguns benefícios e evidências científicas do treinamento online, tá? Então, este artigo, o que ele fala sobre estratégias, né, de comunicação interativa, né, para promoção de saúde, né? São as aulas online que a gente dá, né, um personal trainer online. Então, para serem mais fáceis de disseminar, essas intervenções de atividade física devem ir além da dependência de modos estritamente presenciais e começar a usar mais plenamente as tecnologias mais recentes, como, por exemplo, a internet. Então, é justamente isso que aconteceu de forma forçada na pandemia, né? Que teve que se disseminar a aula online, o trabalho remoto, né? A aula das crianças e adolescentes, as faculdades foram tudo para o online, né? Tiveram lugares que ficaram com academias fechadas por muito tempo. Alguns lugares, como, por exemplo, Austrália, Inglaterra, ficaram quase que um ano inteiro com as academias fechadas. Aqui no Brasil, as academias ficaram muito tempo fechadas. Depois, com o tempo, foram liberando e também foram liberando as academias de condomínio. Então, nós fomos forçados a ir para o online, né? E para ser mais fácil de disseminar a atividade física, a gente tem que ter mais opções. E uma dessas opções é o mundo online, é o personal trainer online, é o professor de grupos online, né? Estudos recentes, né, as evidências científicas recentes foram feitos treinamentos online, principalmente com populações especiais, tá? E aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês, até para vocês verem o quanto a gente pode ampliar o nosso público-alvo, né? Não precisam ser necessariamente pessoas saudáveis que vão fazer as aulas online. A gente consegue sim trabalhar com populações especiais, com octogenários, né? Com idosos mais velhos. A gente consegue fazer isso sim. Então, este estudo aqui foi um estudo que foi feito com pessoas com esclerose múltipla, tá? Que treinaram em casa, online, via uma plataforma que eles criaram, né? Que eles tinham para esse estudo. E eles faziam uma vez por semana treinamento aeróbico e 2 vezes por semana treinamento de força, né? Supervisionado online. Assim como o nosso trabalho de personal trainer, tá? Então, eles acabavam treinando 3 vezes por semana. Eles fizeram esse treinamento por 6 meses. E o que eles conseguiram ver depois de avaliar, né, antes do estudo iniciar e após esses 6 meses de treinamento online? Que essas pessoas aumentaram a força dos membros superiores, né, e também melhoraram o fluxo expiratório, ou seja, melhoraram a função pulmonar. Então, vejam bem como o treinamento online é importante para diversas populações, inclusive populações acometidas por alguma doença. E mais um artigo aqui, o que ele faz? Ele faz também um treinamento online, né? Ele estuda pacientes pós-tratamento de câncer de mama, né? Que são as consideradas as sobreviventes do câncer de mama, né? Que não tomam mais nenhum remédio, exceto o tratamento hormonal, que algumas têm que fazer pós-cirurgia, né? E o que eles fizeram? Eles fizeram esse treinamento por 8 semanas, que era feito 3 vezes por semana, e era também um treinamento de força e aeróbico. As sessões tinham mais ou menos em torno de 90 minutos cada sessão. Então, eram sessões longas durante a semana. E o que eles viram, né, depois de 8 semanas com esses sobreviventes, com essas sobreviventes de câncer de mama? Que aumentou-se, melhorou-se o status de saúde geral dessas pessoas
Melhoraram as funções cognitivas dessas pessoas e diminuiu também a severidade da dor. Então, olhem como o treinamento online, né, ele pode ser eficaz para tantas coisas, assim como o treinamento presencial. Por quê? Porque nós já temos muitos estudos que mostram os benefícios do treinamento de força, né, que é aumento da força, aumento de disparo de unidades motoras, né, o treinamento aeróbico, né, que a gente melhora nossa capacidade cardiorrespiratória, a gente melhora as funções do coração, do pulmão, circulação, tudo, né? A gente sabe como o exercício é importante. E a gente está vendo agora, com esses estudos recentes, que o online também pode fazer isso. Também consegue fazer isso, inclusive, com populações especiais, tá? Falando agora um pouquinho e fechando essa palestra, eu vou falar sobre oportunidades e desafios, né? Então, o que a gente tem como oportunidade dos nossos treinamentos online? Trabalhar com alunos de diferentes países, por exemplo, nós podemos trabalhar com brasileiros, podemos trabalhar com estrangeiros, né? Dependendo da língua, né? Se nós falamos outra língua, fica mais fácil ainda, né? Eu, por exemplo, eu tenho alunos que moram no Brasil inteiro e tenho alunos que moram no exterior. Por quê? O que acontece, né? Só um exemplo. Eu tenho uma aluna que mora em Londres, na Inglaterra, e ela não gosta de fazer academia convencional, né? Ao mesmo tempo, ela gosta de fazer aula com personal trainer, mas lá ela não tem condições financeiras de pagar um personal trainer na moeda deles, que é a Libra. Então, o que ela optou por fazer? Fazer aula com, né, uma professora brasileira. No caso, né, ela aula em português, mas eu tenho colegas que dão aula em outras línguas, inclusive que tem, né, alunos que moram aqui no Brasil, em outras cidades, fazem treinamento online, mas são pessoas que falam outras línguas. Eu tenho, inclusive, uma colega personal trainer que tem alunos que são de Israel. A aula dela online é toda em inglês com esses alunos, tá? Porque para eles foi mais fácil conseguir um professor assim do que um professor no presencial. Olha que curioso. Outra coisa que a gente pode fazer, né, é criar grupos de aulas, né? O treinamento, então, não vai ser tão individualizado, vai ser em grupo, mas a gente sabe que a gente pode fazer isso. Sendo assim, a gente vai aumentar o que a gente ganha, né? O valor que a gente recebe por hora aula, né? Eles vão pagar um pouco menos se estiverem em grupo e a gente vai receber mais. Então, é um ganha-ganha, né? Todo mundo ganha com isso. Trabalhando online, a gente tem também menos deslocamento, né? A gente se desloca menos de uma academia para outra, né? Mesmo que a gente trabalhe presencial e online, a gente consegue, de repente, trabalhar um turno inteiro online, né? E a gente não tem que ficar indo de um lado para outro enlouquecidamente, como a gente sabe que o personal trainer tem que fazer hoje em dia, né? E é bem isso que eu falo, né? De atuar presencial e online. Então, a gente consegue misturar esses dois tipos de trabalho, né? Aumentando a nossa renda mensal. Por exemplo, pensem só, se a gente der aula para uma pessoa que mora em outro país, por exemplo, com um fuso horário diferenciado, eu, por exemplo, eu consigo dar aula nos horários que eu não tinha alunos, do meio-dia às 3. Era um horário muito difícil para mim, conseguir alunos do meio-dia às 3. Hoje em dia, minha agenda está lotada, eu não tenho nenhum dia dos meio-dia às 3. Eu tenho meu horário de almoço e depois eu já começo a dar aula. Por quê? Porque eu peguei esses alunos que moram fora, brasileiros, que por causa do fuso horário, para eles fica bom, né? 2 da tarde é 2 da tarde para mim, para eles já é 6 da tarde, né? Então, ficou bom para todo mundo, usando um pouquinho disso da diferença de fuso horário, que a gente pode fazer isso hoje em dia. E antigamente a gente nem imaginava, né, dar aula para uma pessoa que mora lá do outro lado do mundo, né? E como desafio que a gente tem com o personal trainer, que a gente tem que, né, tentar reduzir, a gente tem que melhorar, né, é que a gente na aula online, infelizmente, a gente tem um menor contato com o aluno, né, então a gente sabe que é muito comum o professor se tornar amigo do aluno, é muito comum isso, acontece muito mesmo, né. No online é um pouquinho mais diferente, então a gente perde um pouquinho essa conexão, né, então fica mais difícil de reter o nosso aluno, né, de segurar o nosso aluno como aluno, né, então essa é uma questão que a gente precisa trabalhar, a gente precisa, por mais que esteja no online, a gente precisa se conectar com o nosso aluno,
para ele sentir que ele precisa do nosso treino, que o nosso treino vai ser de qualidade, né? E que ele quer fazer com a gente, né? Então, ele vai continuar fazendo com a gente online, vai seguir online, né? E outro desafio também é coisas que acontecem no dia a dia, como, por exemplo, problemas de conexão da internet, né? Alguns alunos que têm pouca experiência com as tecnologias. Hoje em dia a gente consegue, né? Até os idosos conseguem, com ajuda, né? Eles aprendem a utilizar essas novas tecnologias do online e tudo mais. Ou às vezes também a gente pode conversar com alguém que more junto com a pessoa para que essa pessoa prepare o celular, o computador, para que o aluno faça aula online com vocês. Mas, né, a gente tem inúmeros desafios que essa nova área do online está nos apresentando. E, como qualquer, né, a gente tem desafios também nas aulas presenciais, né? Um desafio clássico que eu digo é quando a gente está trabalhando, a gente planeja toda a nossa aula, a gente chega lá na academia, às vezes não consegue executar, os equipamentos estão lotados, né? Tem muita gente, tem muito barulho. Online é um pouquinho diferente, né? Mesmo que o aluno esteja numa academia, normalmente isso não acontece tanto, né? Porque normalmente o aluno que escolhe fazer online, ele normalmente não faz em academias tão grandes, né? Então, esses são alguns dos desafios que a gente, que vocês podem, né, presenciar e que a gente tem que lutar contra para a gente conseguir reter o nosso aluno por mais tempo, né? Ele fique fazendo com a gente, né? E que a gente consiga manter a nossa agenda sempre uma agenda de qualidade, né? Uma agenda de qualidade com bons alunos, bons pagadores, né? E uma agenda lotada, né? Mais lotada que a gente quiser, né? Bom, então, finalizamos aqui. Eu deixo disponível o meu e-mail para caso vocês queiram mais informações. Eu tenho diversas informações, livros sobre outras questões que não foram tão abordadas aqui, como, por exemplo, planejamento das aulas, né? Não tem como, infelizmente, não tem como falar de tudo, né? Mas eu deixo disponível o meu e-mail e qualquer coisa vocês podem me contatar, me peçam alguma ajuda, alguma dica, né? Se você está com um pouco de medo de começar a dar aula online, já se disponibilizar, pode falar comigo, tá? Eu ajudo, a gente conversa. No início é um pouquinho desafiador e depois a gente pega muito fácil, sabe? A gente vai perdendo um pouquinho, né? A gente perde um pouquinho essa vergonha do online, né? Que no presencial às vezes a gente não tem. Então, qualquer coisa me contatem, que eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada e até mais.